Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, para os alunos aí que ainda não são do curso Fluxo de Caixa na Prática. Meu nome é Lucas Clemente, eu sou sócio do professor Alberto. Acho que alguns de vocês devem ter chegado aí nessa aula por meio dos conteúdos do professor Alberto Matias. Então, eu sou sócio do professor Alberto lá no INEPAD. Sou formado em administração de empresas e tenho mestrado em administração com ênfase em finanças e trabalho com consultoria financeira há mais de 7 anos. Então, a minha experiência, tanto com pequenas empresas quanto grandes empresas, é muito voltada para a gestão financeira, para a gestão estratégica financeira das organizações. Tá? Bom, a Isael, boa noite, sou de Guarulhos. Legal, seja bem-vindo, Isael. Então, já que eu me apresentei, vamos entrar no conteúdo, então. De novo, essa aula tem 2 objetivos. A gente vai discutir, eu quero ouvir de vocês suas dúvidas, vamos debater, vamos trocar ideia, mas também vamos falar do que fazer com os lucros da sua empresa. Né? O que você faz com a sobra, com o resultado do seu negócio, quais destinos que você dá para ele, para que você tenha uma gestão financeira mais saudável, mais organizada, mais... enfim, uma gestão financeira de longo prazo, com um crescimento sustentável, com uma gestão financeira mais organizada, mais saudável, tá? Então vamos lá, eu vou falar hoje sobre 4 destinos para os lucros da sua empresa, para que você tenha aí essa gestão mais organizada, tá? De novo, vão mandando aí as mensagens no chat à medida que forem surgindo dúvidas, tá? Bom, pessoal, se a gente vai falar de destinação de lucro, né, o que a gente faz com o lucro da nossa empresa, a primeira coisa, então, que a gente tem que saber é o que é o lucro. E mais importante do que saber o que é o lucro, a gente precisa saber que existe uma diferença muito grande entre o lucro e o dinheiro que está no caixa da sua empresa. Tá? O que é o lucro? Bom, lucro é o excedente, né? É aquilo que é o valor, o dinheiro que você gerou, você criou riqueza na sua empresa. Né? Você comprou lá as suas mercadorias, a matéria-prima, pagou funcionário, produziu, vendeu e você gerou um dinheiro. Esse dinheiro não existia na economia, você agregou, chama valor agregado. Você agregou valor para a economia. Né? Esse excedente é lucro. Parece óbvio, mas existe uma diferença muito grande entre o excedente, que é esse sim, é o dinheiro que está disponível para fazer novos investimentos, para distribuir lucros, enfim, esse é o excedente. Existe a diferença entre o excedente e o dinheiro que está no caixa. Por quê? O dinheiro do caixa, ele é dinheiro de giro. Esse dinheiro já... Pessoal, só interrompendo, a gente está com uma... vai surgir alguns barulhos aqui, de vez em quando, que está tendo uma obra aqui no escritório do lado, então desconsidera caso surja esse barulho, tá? Bom, voltando para o conteúdo, bom, qual é a diferença? Lucro é o excedente, aquilo que a gente está agregando de valor no produto, é o dinheiro que é disponível para a gente tomar decisão de investimento. E caixa? O dinheiro que está no caixa, ele é dinheiro de giro, né? O que eu quero dizer com isso? O dinheiro do caixa, a maior parte dele, na verdade, na grande maioria das empresas, mais de 90% do dinheiro que está no caixa, ele já é dinheiro comprometido com a sua operação. Tá, isso parece muito óbvio, mas, infelizmente, é muito comum que empresário confunda as duas coisas, confunda lucro com o caixa. Tá? E qual que é o comportamento comum de um empresário que confunde essas duas coisas? Bom, o empresário que não acompanha o lucro do seu negócio, ele não sabe qual que é o excedente. E qual o problema? Ele olha para o caixa que está na empresa dele e toma decisão de investimento com base no caixa. Né? Então, você decide investir, gastar, distribuir para sócio, né? Pagar contas pessoais, ou fazer novos investimentos no seu negócio com base no dinheiro que está no caixa e não com base no excedente. E aí está um grande perigo para a gestão do seu negócio. Por quê? Bom, é a mesma coisa do que você ir no banco, pegar dinheiro de capital de giro, fazer dívida para pagar a despesa pessoal.
Por quê? Se você não sabe quanto que é o excedente, ou seja, quanto que é o lucro, você corre o risco de estar gastando dinheiro que já está comprometido com o giro para comprar imóvel, para pagar despesa pessoal. Enfim, você descapitaliza seu negócio. Isso faz com que você tenda a buscar endividamento, né? A buscar dívida para continuar funcionando. Por quê? A empresa continua girando. Se você olha para o caixa e fala, tá bom, esse aqui é meu dinheiro, esse aqui é o dinheiro que está disponível, e aí toma decisão de investimento baseada no caixa e não no lucro, ou seja, e não no excedente, você corre o risco de tirar dinheiro da sua empresa, mais do que você poderia, né? Descapitalizar a sua empresa, e aí ser obrigado a buscar dinheiro em banco para continuar funcionando. E isso é um grande risco para o seu negócio, porque você pode comprometer o longo prazo da sua empresa, tá? Então, se a gente vai falar sobre distribuição de lucro, sobre o que fazer com lucro, a primeira coisa que você tem que entender é que lucro não é o dinheiro que está no seu caixa. Você precisa entender e saber mensurar o que é o excedente, o que é o lucro. Bom, isso é tão comum que eu trouxe um exemplo. Ó. Um mercado que acontece muito esse tipo de negócio, esse tipo de confusão entre o dinheiro do caixa e o dinheiro que é lucro, que é excedente, é o supermercado. E é tão comum acontecer em supermercado esse tipo de coisa, que até tem uma expressão em finanças que a gente chama de síndrome do supermercado. O que é isso? Ó, vamos tentar imaginar como que é a operação financeira de um supermercado, ou melhor, de uma conveniência, de um mercado de bairro, um mercado pequeno aí que é dentro da realidade aí dos nossos negócios. Como que é a operação de um pequeno supermercado? Bom, recebimento. A maior parte dos recebimentos de um mercado acontecem à vista, né? O cliente vai lá, paga em dinheiro ou ele paga no cartão de crédito, que aí o mercado vai receber em até 30 dias. Então, se você pega parte do faturamento que é em dinheiro, ou seja, que você recebe no ato da venda, e parte do faturamento que você vai receber, que você vendeu a prazo, né? O mercado vende a prazo, que você vai receber em 30 dias, quer dizer que, na média, o recebimento das vendas de um supermercado ocorre em menos de 30 dias. Então, em menos de um mês, dentro do mês, as vendas já são recebidas pelo supermercado. E o prazo de vendas? Num supermercado, você pode, aí com grandes fornecedores, conseguir prazo. Então, um supermercado, um mercado de bairro, recebe a maior parte das vendas à vista e parte dos pagamentos ele paga em mais de 30 dias. E o estoque? O estoque é giro rápido, né? Esse tipo de negócio tem um estoque de giro muito rápido. Você vende, né, não é uma mercadoria que demora para ser produzida, o lead time não é alto. Então, o giro é rápido, o estoque sai rápido para a venda, ele se transforma em caixa muito rápido. O que acontece com esse tipo de negócio, com o mercado de bairro, por exemplo? Bom, os recebimentos são em curto prazo, né? A gente recebe aí em menos de 30 dias, os pagamentos são alongados e o estoque gira rápido. Então, o que acontece? Esse negócio gera caixa muito rápido. Por quê? Porque ele antecipa recebimento. Tá? Então, um mercado de bairro, ele antecipa recebimento. Não é só com o mercado que acontece isso? Não, padaria acontece isso também. Outros tipos de negócio que têm essa mesma característica, né, de giro rápido, de a maior parte dos recebimentos serem à vista, recebe muito dinheiro à vista, muito dinheiro logo. Agora, esse dinheiro que o mercado recebe é lucro? Não é lucro. Né? Por quê? A maior parte desse dinheiro é antecipação de recebimento. Você recebeu, né? Porque você vai pagar seu fornecedor há 60 dias, que seja, e está recebendo à vista. Só que a geração de caixa é muito alta, o dinheiro chega antes, mas a maior parte desse dinheiro já está comprometida. Por que a gente chama de síndrome de supermercado? Porque é muito comum nesse tipo de negócio o sócio olhar para esse dinheiro, né? Mercado acontece muito isso. O sócio olha para aquele dinheiro e fala, pô, eu tenho lucro, esse dinheiro aqui está disponível, eu posso fazer investimento com ele. E aí o cara vai lá, pega a parte desse dinheiro e faz compras na pessoa física, compra lá um imóvel para ele, pega a parte desse dinheiro, investe em imobilizado, enfim, ele compromete o capital de giro dele, que já está comprometido, porque ele ainda tem que pagar fornecedor, porque ele tomou uma decisão errada, porque ele olhou para o caixa e não para o lucro.
tá? Então, esse tipo de negócio ele tem muito caixa, mas pouco lucro. É um negócio de giro alto, né? Então, a margem é baixa, mas a geração de dinheiro é muito grande. De novo, por quê? Porque ele está antecipando o recebimento. Tá? Então, o que esse cara tem que fazer para não correr risco? Ele tem que saber qual que é o excedente de todo esse dinheiro que está ali, quantos por cento é lucro de fato? Qual que é a margem? Qual que é o excedente de caixa? O excedente que foi gerado. Esse excedente, que é o lucro, só ele é disponível para que a gente possa tomar decisão de investimento. Tá? Quando a gente toma decisão de investimento olhando no caixa, no dinheiro que está no caixa, você corre o risco de descapitalizar seu negócio e aí, no longo prazo, tornar seu negócio insolvente. Tá? Eu estou dando aqui um exemplo de um supermercado, mas é muito comum em vários outros tipos de negócio, principalmente pequenos negócios. Né? Vários pequenos negócios têm essa característica aí, de receber a maior parte do dinheiro à vista e ter a possibilidade de pagar a prazo. Ou seja, negócios que geram caixa antecipado. E aí você corre o risco de tomar essa decisão de, nesse caixa antecipado, distribuir ou tomar decisão de investimento a mais do que deveria. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Tenham na cabeça que o dinheiro que está no caixa da sua empresa, ele não é lucro. A maior parte dele já é comprometida, você tem que continuar girando, o giro é a alma do negócio, né? Então você tem que tomar cuidado com ele. Então, o que você precisa fazer para distribuir lucro? Você tem que saber quanto de lucro você está gerando, tá? E aí, como que a gente faz isso? Bom, a gente tem, vocês estão vendo aí, pessoal que está no curso, a gente tem duas ferramentas basicamente para acompanhar resultado. Uma é a DRE, que é demonstração de resultado de exercício, e a outra é o fluxo de caixa. Qual é a diferença entre elas? A DRE é onde a gente vai registrar o lucro de fato. Por quê? Porque ela registra a competência das vendas. Então, das vendas, dos acontecimentos. Ela antecipa o caixa. O que é isso? Na DRE, a gente vai registrar a origem da venda, a origem dos custos, e aí com isso a gente consegue calcular de fato qual que é o resultado, qual que é o excedente. E no fluxo de caixa? No fluxo de caixa, a gente só registra a movimentação. O fluxo de caixa é como se fosse o extrato do seu banco. Se você olhar lá o extrato da tua conta bancária agora, aquele extrato ele é com uma demonstração de fluxo de caixa. Ele só mostra quanto dinheiro está entrando e saindo. A movimentação financeira. Então, no fluxo de caixa, eu sei quanto dinheiro que eu tenho no caixa hoje, quanto que eu tinha amanhã, ontem. E se eu souber quais são as minhas despesas, meus recebimentos nos próximos dias, eu posso fazer uma previsão, né? Então, o fluxo de caixa ele só te fala quanto dinheiro tem no caixa, ou quanto dinheiro vai ter daqui uns dias. Agora, ele não te fala qual o lucro do seu negócio. Por exemplo, suponha que você compre, nesse mês, faça uma grande compra de mercadorias. Você vai lá, você tem uma loja de roupa, por exemplo, e você aproveita uma promoção e compra mercadoria para 5 meses. Bom, e você paga à vista, por exemplo. No fluxo de caixa vai aparecer uma imensa despesa. Agora, essa despesa com a mercadoria, ela faz parte do seu lucro? Não, porque essa mercadoria não foi vendida. Ela não foi, você não apurou a competência, né? Essa mercadoria ainda não foi vendida. Como que a gente vê se essa mercadoria está dando lucro? À medida com que a gente vai vendendo, o custo, a gente compara a venda dessa, por exemplo, da camisa. Vendi uma camisa. Por quanto eu vendi o preço de venda, menos o custo unitário dela, isso sim é uma apuração de resultado. Que o fluxo de caixa não dá, porque o fluxo de caixa só vai mostrar para você quando você pagou pela mercadoria. Tá? Então, é importante voltar lá nas aulas e entender bem aí a diferença do primeiro módulo para o segundo. O primeiro módulo a gente vai entender a movimentação financeira. Então, como que o dinheiro se comporta dentro da sua empresa, né? Qual é a movimentação financeira, como se fosse o extrato bancário. E na DRE, não, a gente vai apurar o desempenho do seu negócio, qual o resultado que ele está gerando. É fundamental que a gente consiga apurar o resultado, porque é a partir do resultado que a gente vai conseguir tomar a decisão de investimento, tá?
E se você não conseguir hoje apurar uma DRE? Bom, se você hoje não tem informação suficiente para fazer lá a margem de contribuição, para apurar uma demonstração de resultado, então olhe o seu fluxo de caixa no longo prazo, tá? Bom, como que você vai apurar o lucro? No fluxo de caixa você não vai conseguir apurar o lucro, mas pelo menos você consegue ter uma programação. Bom, quando for tomar uma decisão de investimento, não olhe o dinheiro que está agora no caixa, olhe o que tem agora, mas faça uma programação de pelo menos 10, 15 dias, um mês, né? Tente olhar aí quais são as despesas já programadas, os fornecedores que já estão programados para serem pagos, e aí, olhando no longo prazo o fluxo de caixa, você vai ter uma ideia do dinheiro que de fato vai sobrar para que você tome decisão de investimento, tá? Pessoal, ficou claro? Antes da gente decidir o que fazer com o lucro, primeiro a gente tem que saber apurar o lucro, tá? A gente toma a decisão de investimento com base no excedente e não com base no dinheiro que está no caixa, senão vocês vão aí correr muito risco de descapitalizar o seu negócio, tá? Pessoal, vão falando comigo, se tiverem dúvidas, vão mandando, vão me falando aí as dificuldades que vocês têm no dia a dia do negócio de vocês, para que eu consiga ir adequando o conteúdo para a realidade de vocês, tá? Bom, pessoal, então a gente já sabe, então eu já falei aqui para vocês que a gente primeiro tem que saber separar as duas coisas, o que é lucro, o que é caixa. Então, fundamental saber mensurar o que é o lucro, o que é o excedente, tá? E aí, quando a gente souber o nosso excedente, esse dinheiro que a gente gerou a mais, né, o valor agregado que a gente trouxe para o nosso negócio, bom, esse excedente é o que vai estar de fato disponível para a gente tomar 4 decisões. E aí eu quero mostrar para vocês 4 destinos para a gente distribuir esse excedente de caixa, né, esse lucro, de maneira com que você tenha aí uma gestão mais saudável, tá? Então, primeira sugestão para você distribuir o seu excedente, o lucro que você vai gerar na sua empresa. Bom, utilizar parte do seu lucro para reduzir endividamento de capital de giro. Se a sua empresa hoje tem alguma dívida de capital de giro, utilize, comece a mensurar qual é o resultado todo mês e destine parte desse resultado para ir quitando essas dívidas, para antecipar pagamento. Tá? Por que você deve fazer isso? Porque o custo do capital de giro no Brasil é muito alto. Tá? Então, eu estou trazendo aqui o custo médio, se a gente vê aí no Banco Central, o Banco Central ele dá a informação do custo médio de capital de giro de todos os bancos que estão operando no Brasil. Se eu pegar o custo médio, é de 2,6% ao mês. Tá? Vocês estão na ponta aí, vocês sabem que dependendo da sua característica de risco, dependendo de como é que está o teu negócio, esse custo pode ser muito maior. Né? Tem gente que paga até 5% ao mês de dívida de capital de giro. Então, isso é um problemaço para a gestão de uma pequena empresa. Tá? Como exemplo, se você tem uma padaria, por exemplo, que você tem uma dívida aí de 50 mil de capital de giro. Se esse capital de giro está dentro da média do mercado, né, ao custo de 2% ao mês, isso representa só de juros R$ 1.300 por mês, só com pagamento de juros. Então, isso para a realidade de um pequeno negócio é muito pesado, é quase um funcionário, é R$ 15 mil por ano. Tá? Então, utilizar dinheiro, destinar parte do lucro, uma porcentagem, que seja 10%, para fazer uma reserva e ir quitando dívida, reduzindo o endividamento de capital de giro, é uma excelente estratégia, porque no longo prazo ele vai aumentar a tua capacidade de gerar resultado. Tá? Então, no começo é mais difícil, você tem pouco lucro. Eu sei que a realidade não é fácil. Só que à medida com que você vai destinando para reduzir essas dívidas, o seu lucro vai tendendo a aumentar, você vai potencializando a tua capacidade de gerar resultado. Tá? Então, primeira destinação para o lucro, que é importante a gente pensar, destinar para reduzir dívida de capital de giro. E como que eu vou fazer isso? Como que eu priorizo? Quais dívidas que eu devo utilizar, que eu devo priorizar para fazer pagamento? Bom, vocês devem fazer 2 prioridades de dívida. Primeiro, quitar as dívidas que são mais caras, né? Pega aí as taxas de juros que são maiores e tentam ir destinando parte do lucro do seu negócio para eliminar essas dívidas. Com isso, você vai conseguir aumentar o resultado do seu negócio. E também aquelas que têm menor prazo de pagamento.
Então, as que estão com um prazo mais curto, tenta eliminar elas, dê prioridade para esse tipo de endividamento. E aí vai uma dica para negociar com o banco. Uma vez que você consiga fazer pagamento de algumas dívidas, o que acontece? Você libera limite de crédito. Né? O banco gosta de emprestar dinheiro, porque ele ganha dinheiro dessa maneira. Só que ele gosta para quem ele sabe que é bom pagador. Então, uma medida que você vai conseguindo pagar algumas dívidas, aproveite para renegociar outras. Tá? Então, se você liberou limite de crédito, aproveita, pega, se você conseguir à medida com que você vai pagando, amortizando as dívidas de curto prazo, você vai liberando o limite de crédito, aproveita para sentar com o seu gerente e falar, me libera um crédito com um juros um pouquinho menor para eu conseguir pagar outro tipo de endividamento. Tá? Então, qual que é a estratégia? Utiliza parte do lucro para reduzir dívidas e aí os limites de crédito que forem sendo liberados, utiliza ele para alongar o prazo das dívidas que sobrarem, tá? Para fazer negociação. Então é importante a gente saber negociar com o gerente de banco. O gerente de banco, ele negocia sim, desde que você tenha aí uma situação de risco menor, que você demonstre capacidade de pagamento. Né? Se você antecipar a dívida para o banco, né, antecipar a dívida com seus fornecedores, com as instituições financeiras, o gerente não quer receber essa dívida. É bom para ele continuar tendo juros. Então, aproveite para renegociar. Tá? Então, primeiro grande destino dos lucros do seu negócio. Destina parte desse lucro para reduzir dívida e aproveite essa redução de dívida para renegociar as que sobrarem. Tá? Com isso, você vai potencializar o resultado do seu negócio no médio e no longo prazo. Beleza, pessoal? Pessoal, de novo, vocês estão muito quietos aqui hoje. Vamos mandando dúvidas aí. Me fala a realidade de vocês, qual negócio que vocês estão inseridos, que tipo de negócio que vocês estão tocando hoje, a dificuldade que você tem. Como a gente está numa turma bem reduzida, essa é uma oportunidade para a gente bater bastante papo, tá? Eu consegui aí responder melhor, não é? Mas ficar mais próximo aí de vocês, tá? Bom, segundo destino para o lucro, para o excedente de resultado aí do seu negócio. Planejar investimentos na sua empresa. Vamos fazer um paralelo aí com pessoa física. Sabe quando você quer fazer uma viagem, né, ou você quer comprar, você tem alguma coisa que você deseja muito, você quer comprar e você fica meses juntando dinheiro para isso? Eu fico um ano juntando dinheiro para fazer uma viagem. Se a gente faz isso na pessoa física, por que a gente não faz na nossa empresa? É a mesma coisa. Como que a gente vai fazer isso? Pega parte do seu lucro e faz uma reserva para investimentos. Tá? Uma porcentagem, 10% do excedente, vamos criar uma reserva para fazer investimento. Por que você deve fazer isso? Você vai comprar novas máquinas, expandir o seu mercado com capital próprio, com reserva, isso vai fazer com que você potencialize o seu resultado no longo prazo, tá? Então, por que você tem que fazer isso? Primeiro, porque o mercado de crédito é muito restrito no Brasil. O que eu quero dizer com isso? A gente tem poucos bancos. Você tem aí 3, 4 grandes bancos que concentram a maior parte do mercado de crédito. Então, para fazer investimentos, depender só de banco não é muito fácil, tá? Então, você precisa conseguir tornar independente, né? Conseguir fazer investimentos no seu negócio, fazer seu negócio crescer com base no planejamento. Então, junta dinheiro, faz uma reserva, destina parte do seu resultado, 10%, 15% do seu lucro, para uma reserva, para uma aplicação financeira que você vai utilizar para fazer investimentos, para fazer seu negócio crescer. Com isso, você começa a depender menos de banco para fazer crescimento, e aí você tende a potencializar seu negócio também no longo prazo, tá? Então, de novo, o mercado de crédito é concentrado. Então, hoje, se a sua empresa depende só de banco para conseguir crescer, olha, você vai passar o seu crescimento vai ser muito limitado, né? Ainda mais no momento de crise como a gente vive agora, em que os bancos restringem muito o mercado, ainda mais, né, o crédito, o seu crescimento fica extremamente limitado. Então,
você não pode depender só de banco para fazer investimento, para expandir seu negócio, para criar uma nova máquina, para comprar uma nova máquina, um novo equipamento que vai potencializar aí sua produção, vai aumentar sua eficiência, vai te ajudar a fazer mais caixa, fazer mais lucro, tá? Então, destina parte do seu lucro para fazer uma aplicação financeira. Então, o que você vai fazer? Faz uma aplicação financeira. Todo mês você registra lá qual é o lucro, qual é o excedente de dinheiro que você gerou nesse mês, pega uma parte, 10, 15% desse lucro e coloca numa aplicação financeira. Essa aplicação você vai destinar para fazer. Para quê? Para comprar novos equipamentos, para abrir um novo negócio, né? Ou para, pelo menos, não depender tanto de banco, para abrir um mercado novo, para investir em modernização do seu negócio, para investir na capacitação do seu funcionário. Tá? Fazer reservas na empresa também é importante. A gente é só pensar na sua pessoa física. Qualquer aula de planejamento financeiro de pessoa física, né, de planejamento pessoal, a qualquer aula que você assistir, o professor vai te indicar destinar parte aí do seu salário para educação, para investir, para viagem, para lazer. Na empresa é a mesma coisa. Destine parte do seu resultado para fazer investimentos. Faça um planejamento. Senão você vai ficar dependendo de um mercado que é muito restrito e aí o seu crescimento fica extremamente limitado. Tá? Então, de novo, eu sei que no curto prazo não é muito fácil. Eu sei que não sobra muito dinheiro, a gente não é fácil oferir lucro, distribuir para o sócio, enfim, sobrar mais dinheiro para o negócio. No começo é mais difícil, mas à medida com que você vai juntando parte do seu capital, parte desse lucro, numa aplicação financeira, você vai aumentando a capacidade de investimento do seu negócio. Os investimentos tendem a trazer mais resultados, a aumentar aí a sua capacidade de poupar. Tá? Então, lembre-se, o crescimento do seu negócio, o seu negócio precisa ter equilíbrio. Então, investir nele é importante e também se preparar para fazer esse investimento é importante. Tá? Então, a segunda grande destinação que você deve fazer para o seu lucro é planejar investimentos de longo prazo no seu negócio, tá? Luciano, tudo certo? Estou como convidado, então o conteúdo está muito interessante. Legal, Luciano, obrigado aí pelo elogio. Vão me mandando aí se você tiver alguma dúvida, me fala um pouquinho da realidade aí do seu negócio, que aí a gente vai batendo um papo, tá? Bom, terceiro grande destino que você deve dar para o seu negócio, ou desculpa, para o lucro do seu negócio. Investir no capital de giro do seu negócio. Então eu já falei, o seu lucro, o excedente de resultado, aquele excedente, o valor agregado que você trouxe na operação da sua empresa, você vai, parte dele, reduzir dívida. Segunda parte, fazer uma reserva para fazer investimentos, para aumentar o potencial do seu negócio. Terceiro destino importante para o seu negócio, investir no capital de giro. Por que você tem que fazer isso? Bom, a gente já falou em alguns conteúdos aqui que o crescimento do negócio ele tende a gerar uma necessidade de investimento em giro. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque, tirando alguns mercados, como o exemplo que eu trouxe aí do mercado, da conveniência, em que a gente tende a antecipar a caixa, a grande maioria das empresas, elas tendem a antecipar pagamentos. Por quê? Bom, porque o prazo de recebimentos da grande maioria das empresas é maior do que o prazo de pagamentos. Tá? Então, a gente tende a pagar fornecedores antes do que receber dos clientes. E por que isso acontece? Porque a gente tem um tempo de estocagem, né? O tempo que a gente compra a mercadoria, até a mercadoria se tornar um produto que a gente consiga comercializar. Nesse tempo aí eu já precisei pagar fornecedor. Então, eu paguei fornecedor, eu vendo para o meu cliente, eu tendo a dar algum prazo para o meu cliente, e isso tende a atrasar meu recebimento. Isso faz com que, quanto mais eu cresça, mais dinheiro eu preciso para continuar crescendo. Mais dinheiro no giro. Por quê? Porque eu preciso antecipar pagamentos de fornecedores. Isso é muito comum na maioria dos negócios. Tá? Eu dei o exemplo aí da padaria ou do mercado, em que é o contrário, né? Que a gente tende a receber a maior parte à vista.
Mas na maior parte das empresas é o contrário. A gente tende a receber mais dinheiro no longo prazo, né? E pagar fornecedores em curto prazo. Então, esse crescimento, à medida com que eu vou crescendo nessa situação em que eu tenho que antecipar pagamento e receber depois, né, receber num prazo maior, o crescimento gera uma necessidade de investimento no capital de giro. Então, para eu crescer nesse tipo de negócio, na maior parte dos negócios, eu preciso também fazer uma reserva para o meu capital de giro. E é isso que a gente chama de caixa mínimo. Tá? O caixa mínimo, ele é uma medida de um dinheiro que vai te ajudar a se preparar para os momentos de crescimento, de aperto de caixa do seu negócio. Tá? À medida com que você vai crescendo, se você está numa situação como essa, que a gente chama aí de efeito tesoura, né, que é a necessidade, o prazo de recebimentos é maior do que o prazo de pagamentos, ou seja, eu tenho que pagar fornecedor antes de receber dinheiro de cliente. Quanto mais eu vendo nessa situação, mais dinheiro eu preciso para continuar girando. Então eu preciso me preparar para isso. E como que eu me preparo para isso? Reservando parte do seu lucro para constituir um caixa mínimo, um caixa de reserva para capital de giro. Bom, sempre que eu falo isso, os empresários têm algumas objeções e a principal é, eu vou deixar dinheiro parado no meu negócio? E faz sentido eu deixar um pedaço do dinheiro que eu deveria estar comprando mercadoria, que seja, sei lá, parado no meu negócio? Bom, e a resposta que eu tenho para isso é que esse dinheiro do caixa mínimo, ele não está parado no seu negócio, ele está aplicado no seu negócio. Por quê? Bom, essa é uma reserva que você vai fazer para conseguir suprir o crescimento da sua empresa, né, a necessidade de capital de giro gerado pelo crescimento da sua empresa. Se você não tem essa reserva, como que você vai suprir o crescimento? Provavelmente com dívida. E aí, toda vez que você vai buscar financiar o seu crescimento com dívida, você vai estar pagando pelo menos 2,16% ao mês, que é o juros aí médio, como eu já comentei anteriormente, o juros médio do custo de capital de giro financiado pelos bancos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O dinheiro que você reserva de caixa mínimo, ele está rendendo pelo menos 2,16% ao mês. Porque toda vez que você, ao invés de buscar dinheiro no banco, recorrer ao seu caixa mínimo para financiar o seu crescimento, a sua expansão no capital de giro, você está economizando pelo menos essa taxa de juros, né? Você está economizando, gerando menos despesa para o seu negócio e aí aumentando, potencializando a geração de resultado da sua empresa. Ter o caixa mínimo é importante só por isso? Não. Ele é importante porque ele vai te dar tranquilidade. Eu sei que a maior parte de vocês, né, os pequenos empresários, eu sei qual é a realidade, grande parte de vocês tem problema de fluxo de caixa e o que acontece? O seu dia a dia é passar pelo menos alguns dias da semana no banco para negociar capital de giro ou buscando antecipação de recebível, dando um jeito para pagar a conta. O que acontece? Você vira escravo do giro. Né? A tua capacidade, que é empreender, né? A tua principal função, que é empreender, ela simplesmente some. Você vira escravo do giro. Para que você tenha sossego, você precisa montar um caixa mínimo, né? Reservar parte do seu resultado para fazer uma reserva. Crescimento, a gestão do seu negócio, ela tem que ser ponderada, né? Com equilíbrio. A gestão financeira sempre tem que buscar o equilíbrio. Então é importante que você reinvista o seu negócio, o seu dinheiro. Claro que é. O seu negócio é o que te dá mais retorno. Mas também é importante que você garanta uma parte de caixa para que você tenha tranquilidade, porque você tenha tempo para empreender, que é a sua principal função. Tá? Então, o caixa mínimo ele é importante porque ele vai reduzir o seu custo de, né, sua despesa financeira, mas também vai te dar sossego, tranquilidade para que você consiga retomar a atividade empreendedora. Tá? Bom, e como que você vai fazer uma previsão aí de qual que é a reserva mínima de caixa que você precisa manter? Bom, a gente tem aí uma sugestão, né? Como que é o cálculo desse caixa.
como que você vai fazer isso? Você precisa fazer uma previsão dos seus gastos fixos operacionais. O que é gasto fixo? É aquele gasto que você vai ter na sua empresa se você vender ou não. Você está vendendo, você vai ter aquele gasto. Se não vendeu, se vendeu zero, esse gasto vai acontecer. Por exemplo, o aluguel. Né? Se você não vender nada, o aluguel vai acontecer. Você vai ter que pagar de qualquer forma. Se você, a mão de obra, se você não vender nada, você vai ter que pagar a mão de obra. Ele vai acontecer de qualquer forma. Então, esse é o gasto que você tem que garantir. Tá? Então, para fazer um caixa mínimo, a primeira variável que você precisa, aí estou mostrando aí a variável na tela, é uma previsão dos seus gastos fixos. Então, faz uma previsão aí do próximo ano, levanta tudo que é gasto fixo, ou seja, todos os gastos que vão acontecer independentemente do que você vendeu ou não, e faz aí uma projeção. Esses gastos, a sua operação tem que bancar. Então, você precisa montar um caixa mínimo que consiga te dar segurança para bancar esses gastos. Tá, e aí o que eu faço com isso? Eu vou dividir isso por o número de dias do ano dividido pelo ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? É o descasamento, né, de prazo entre o prazo médio em que você recebe o dinheiro de seus clientes e o prazo médio em que você paga os seus fornecedores. Tá? Então, se você paga os seus fornecedores em 15 dias e recebe em 30 dias, então você vai ter aí um descasamento de recebimento de 15 dias. Né? O que é isso? Durante 15 dias você vai ter que cobrir o seu faturamento com caixa. Tá? Se você, esse é o seu ciclo financeiro, em média quantos dias por mês você tem que cobrir com caixa o seu faturamento. Tá? Se você fizer isso para o ano, né, pegar o número de dias do ano e dividir pelo ciclo financeiro, você vai ver quantas vezes esse descasamento vai acontecer no seu ano. Ou seja, durante um ano, quantas vezes eu vou ter aperto de caixa? E aí, se eu pego o meu gasto fixo operacional e divido por essa conta, que é o giro de caixa, né, número de dias do ano dividido pelo ciclo financeiro, eu vou saber o montante de dinheiro que eu vou precisar ter numa reserva para que nesses períodos em que eu vou ter descasamento, eu tenha tranquilidade, tá bom? Então, isso é o caixa mínimo. Como que você vai constituir esse caixa mínimo? Primeiro, você vai fazer essa previsão. Você faz essa conta, faz uma previsão nos próximos 6 meses, no próximo ano, de quanto que é o seu gasto fixo, faz essa conta aí para ver o período em que você vai ter descasamento de caixa, e aí você vai ter um número grande ali, que é a sua meta de caixa mínimo. Pô, você vai ter dinheiro agora para pôr de cara no caixa mínimo? Provavelmente não. Mas no longo prazo você pode constituir ele. Então o que você faz? Todo mês, aufere o seu lucro, pega uma parte desse lucro, sei lá, 10, 15% do lucro e coloca numa outra conta de aplicação. O que essa conta é? É a constituição do caixa mínimo. É uma reserva de caixa para suprir aí esses momentos de aperto. E aí, à medida com que você vai se apertando, precisei usar, estou precisando de capital de giro, preciso pegar dinheiro. Você recorre a essa conta, não tem problema. Mas depois, no médio, longo prazo, vai repondo ela. Tá? Então, importante que você, com o seu lucro, crie algumas reservas. Então, reduza a dívida, crie uma reserva de investimento e aí cria uma reserva de giro. Com isso, você vai preparar o seu negócio para ter tranquilidade. Não só para tranquilidade para crescer, né, capacidade de investimento, para fazer expansão, para criar novos negócios, para expandir seu mercado, para comprar novas máquinas, mas também capacidade de investimento no capital de giro. Né? Diminuir a dependência do banco, reduzir o impacto do custo do dinheiro do banco no seu negócio. Com isso, se você fizer isso no longo prazo, fazendo essas reservas aos poucos, no médio e longo prazo, a sua empresa tende a potencializar muito a geração de resultado, tá bom? Então, de novo, como que você vai constituir esse caixa mínimo? Primeiro, fazendo a previsão, fazendo o cálculo de qual é esse montante aí para o seu negócio, e depois, aos poucos, cria uma conta de aplicação financeira separada da conta de caixa da empresa e todo mês vai reservando parte do seu lucro para essa conta. Com isso, você vai, aos poucos, aí, preparando o seu negócio para girar com tranquilidade, tá bom? Bom, pessoal, e a último destino? Qual que é a última função do lucro do seu negócio? É você, olha como é fácil ser empresário aí no Brasil, né? Não só no Brasil, né?
Olha como é fácil ser empresário. Você é a última prioridade do seu negócio. Brincadeira à parte, é isso, essa é a realidade. O seu negócio é a tua vida, né? Então, primeiro você garante ele e depois você precisa investir em você. Então, a última coisa que você vai fazer com o seu resultado é investir em você. Como que o empresário recebe da empresa? Ele tem duas maneiras de ser remunerado. Então, ele recebe ou por um prolabore fixo, geralmente a maior parte de vocês, tenho certeza que tem aí um prolabore fixo, né? Geralmente é o que o pessoal utiliza, coloca aí uma despesa fixa, como se fosse um salário mesmo, é como se fosse um funcionário da sua própria empresa. Mas também a nossa recomendação é que você coloque parte do resultado, parte do excedente, né, do lucro, como remuneração para você. Por que isso? Porque aí você vai fazer parte do crescimento do seu negócio. Isso é importante, né? Participar do crescimento do seu negócio vai te motivar a fazer a gestão por lucro e não por vendas, né? Um dos grandes problemas dos pequenos empresários é focar a gestão na venda e não no resultado. Né? Então o cara sabe, eu tenho certeza que 90% de vocês sabem me responder quanto vocês venderam nos últimos meses. Agora, parte de vocês, provavelmente uma parte grande de vocês, talvez não saiba me responder qual foi o lucro do seu negócio. Qual o problema disso? Não é a venda que segura o teu negócio, é o lucro. Porque se você vende muito, mas vende com prejuízo, o seu negócio não vai durar. Porque prejuízo consome caixa. Caixa, e se você consumir caixa, o teu negócio uma hora vai parar de existir. É inevitável. Você não vai conseguir pagar suas contas. Agora, o lucro, se você vende um pouco menos, mas gera resultado, se você vende com lucros, você tem lucro todo mês, eu tenho certeza que seu negócio não vai deixar de existir. Porque você está gerando valor, está gerando excedente. Tá? E aí, quando você destina parte do seu resultado para a sua remuneração, vou destinar uma porcentagem fixa do lucro para mim mesmo, para o sócio. Você está incentivando você mesmo a fazer uma gestão por lucro e não por vendas. Tá? Então você está automaticamente te obrigando a buscar cada vez mais lucro e não cada vez mais vendas, a ter uma gestão mais saudável. Tá? Então é fundamental que parte do seu lucro você destine para você. E aí não se esqueça, tá? Separe as suas contas. Então você vai ter uma conta lá de pessoa física. Todo mês você pega o seu prolabore fixo e destina para você na sua conta de pessoa fixa, de pessoa física. E todo mês parte do seu lucro você destina também para essa conta de pessoa física, com uma porcentagem. E aí a sua gestão de despesas pessoais é feita nessa conta, separado do negócio, tá? Então você precisa ter disciplina na gestão da sua empresa e também precisa ter disciplina na gestão das suas contas pessoais, tá? Então, investir em você é fundamental também para o seu negócio, porque isso vai te motivar para isso que você está fazendo no seu negócio, né? É para melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família. Então, é fundamental que você destine parte dos lucros, do resultado do seu negócio, para remunerar você. Qual a porcentagem? Quanto que você deve distribuir? Bom, sugestão, tá? Grandes empresas, a gente tende a sugerir essa distribuição aí, ó, 25% distribuir para o sócio. Então, todo o lucro, todo mês, o lucro lá que você aferir, 25% vai para sua conta. Você vai fazer a distribuição de lucro. E 75% para fazer reinvestimento. O que são esses reinvestimentos? Os que eu falei anteriormente. Então, parte para o giro, parte desses 75% você vai fazer uma reserva para fazer caixa mínimo, até você constituir lá o caixa mínimo que você precisa, e parte para fazer investimentos. Vou fazer uma reserva para quando eu precisar comprar minha máquina, para quando eu precisar criar um novo produto, para quando eu precisar, sei lá, fazer um investimento melhor em marketing, enfim. Então, esses outros 75% é para isso, para continuar funcionando o seu negócio. Tá, essa porcentagem funciona para todas as empresas? Não. Eu estou te dando aqui uma sugestão. Grandes empresas tendem a seguir essa proporção. Empresas de capital aberto tendem a seguir essa proporção, mas às vezes a sua realidade é um pouco diferente. Você pode, por exemplo, destinar 50-50,
Né? 50% eu vou distribuir para mim, 50% eu vou dividir no reinvestimento. Bom, aí na gestão, aí no seu dia a dia, você vai chegar a uma conclusão de qual que é melhor. Tá, o ideal é que você deixe uma parte importante do seu lucro na empresa para que você continue tendo capacidade de fazer reinvestimentos, tá? Então é importante que, se for para seguir uma sugestão, se eu fosse para dar uma sugestão, eu daria que você fizesse aí 25,75. Então, de novo, 25 é seu prêmio, você está gerando lucro para o seu negócio, então justo que você distribua aí para você 25% do excedente. E os outros 75? Vou fazer as outras 3 coisas lá que eu comentei anteriormente. Vou utilizar a parte para reduzir dívida, e aí com essa redução fazer renegociação, tentar reduzir custo das dívidas que sobrarem, alongar prazo das dívidas que sobrarem. Vou fazer uma reserva, pegar parte desse dinheiro e fazer uma poupança, uma aplicação financeira, uma reserva, para eu conseguir fazer investimento, para eu conseguir sustentar os sonhos da minha empresa, né, os sonhos de crescimento, de expansão do meu negócio. E por outra parte, vou fazer uma reserva de capital de giro, vou fazer o caixa mínimo, vou calcular ali qual que é o mínimo de caixa que eu preciso para não ter sufoco e vou fazer essa reserva. Então, com isso, se você fizer isso, eu sei que o começo é difícil, mas no longo prazo você tende a ter uma gestão mais saudável, a ter um crescimento mais equilibrado do seu negócio. Tá? Ah, Lucas, mas hoje eu não consigo. Hoje eu não estou conseguindo sobrar dinheiro para o meu negócio. Hoje eu mal consegue sobrar dinheiro para mim mesmo. Então, como que eu vou fazer reserva? Se você está nessa situação, a primeira coisa que eu te digo é tenha certeza de que sua empresa está gerando lucro ou não. Por quê? Se a empresa está gerando lucro, é inevitável que você esteja gerando excedente de caixa, né? Porque você está gerando mais dinheiro do que você está gastando. Então, se você está gerando lucro, quer dizer que você vai gerar excedente de caixa. Tá? Então, se você está nessa situação, não sobra nada. Então, a primeira coisa que eu te digo é tenha segurança, né? Tenta fazer uma DRE, tenha segurança de que você esteja gerando resultado. Porque senão, se você está gerando prejuízo, no longo prazo, o seu negócio tende a deixar de existir. Você precisa reverter essa situação. Ah, não, Lucas, eu tenho segurança de que eu estou gerando lucro, mas mesmo assim eu não estou vendo dinheiro. Tá bom, então a segunda coisa que eu vou te falar é olhe os seus prazos médios. Dá uma olhada no prazo médio de recebimento, dá uma olhada no seu nível de estoque, dá uma olhada no seu prazo médio de pagamento. Por quê? Se você tem uma antecipação muito grande de pagamentos, e aí um nível de estoque muito alto, e um pagamento e um recebimento muito alongado, né? Você está recebendo os seus clientes num prazo muito distante, essa situação faz com que você consuma o caixa do seu negócio, mesmo vendendo com lucro. Então você precisa administrar melhor essa situação. Então, dá uma olhada nesses prazos, tenta reduzir o nível de estoque, porque pode ser que você esteja vendendo com lucro, mas a sua operação, esse descasamento, esteja consumindo o caixa aí que deveria sobrar no seu dia a dia. Se você vende com lucro, você tem segurança de que os prazos não estão aí atrapalhando o seu negócio, mas mesmo assim não está sobrando dinheiro, então tenta rever o seu... talvez você esteja onerando muito o seu negócio com despesas pessoais, tá? Reveja aí o seu volume de despesas pessoais, se eles estão impactando no seu negócio, enfim. Dê uma olhada nessas 3 coisas, tá? Porque se você gera lucro, é inevitável que excedente de caixa no médio e longo prazo você gere, tá? Então, Lucas, não tenho como sobrar caixa hoje. Tenha segurança de que você está gerando lucro. Tá? Segunda coisa, gera o lucro, mas mesmo assim não sobra dinheiro. Revise seu prazo médio de pagamento, tenta renegociar com o fornecedor para conseguir um prazo mais longo. Revise o seu estoque, né? Tenta reduzir o nível de estoque, comprar menos, fazer o giro ser mais rápido aí do seu estoque, porque ele pode estar prejudicando o seu capital de giro. Tá? Ou não, se nenhuma dessas situações, se você não passa por nenhuma dessas situações, ou seja, eu gero lucro,
eu não tenho prazo comprometendo, meu estoque não está comprometido e mesmo assim não sobra dinheiro, então ou você está sendo fraudado, o seu dinheiro está sendo desviado de alguma forma, ou você está onerando muito seu negócio, ou você está com um volume grande de despesas pessoais impactando o resultado da sua empresa, tá? Então, se não sobra nada, se você tem dificuldade de fazer reserva, olhe essas coisas, porque ela pode estar matando aí seu negócio. Ah, Lucas, eu vi e eu realmente eu não estou gerando lucro, eu estou gerando prejuízo. O que eu tenho que fazer? Tá, primeira coisa, tenta entender a origem desse prejuízo. Será que o seu volume de despesas é muito alto? Então dá para cortar alguma coisa? Consigo chegar aí num volume menor? Quanto que eu devo cortar? Ué, se você apurar o seu resultado, você vai saber qual que é o seu faturamento mensal. E aí o seu faturamento mensal te dá o parâmetro de quanto você pode gastar todo mês, né? Então, se você fatura, sei lá, 10 mil reais por mês, para você ter lucro, as suas despesas têm que ter um volume menor que 10 mil reais. Então, tenta olhar aí se o volume de despesas está impactando muito aí no seu negócio, tá? E aí, as despesas, tenta dar uma classificada, separa o que é despesa do seu negócio e o que é juros de dívida, tá? Por que isso? Porque, às vezes, o que está impactando a sua empresa, o resultado da sua empresa, é os juros da dívida. Você tem aí, se você pegar lá o seu faturamento, menos as despesas normais, sem juros de dívida, e fizer essa conta, talvez esteja dando lucro. Mas aí os juros da dívida seja maior do que esse resultado que você está gerando aí pelas suas despesas normais. O que quer dizer isso? Quer dizer que o seu volume de dívida agora é tão grande que ele prejudica o seu resultado. Como que você resolve isso? Não tem outro jeito. Você precisa renegociar suas dívidas com o banco. Você precisa ir lá pegar a parte do seu dinheiro de pessoa física, vender algum imobilizado para reduzir a sua dívida e aí reduzir essa despesa, tá? Então tenta investigar qual é a causa desse prejuízo. Beleza, pessoal? Então esses são os 4 destinos que a gente comumente sugere que você dê aí para o lucro do seu negócio, para que você tenha uma gestão mais saudável, uma gestão de longo prazo mais equilibrada, uma gestão financeira que consiga aí sustentar a sua empresa no longo prazo, tá? Pessoal, vão me mandando dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida, esse seria o conteúdo que a gente ia discutir hoje. A gente está dando aí já 1 hora de live e a ideia era apresentar aqui para vocês sugestões do que fazer com o excedente de caixa, com o excedente gerado aí pela sua empresa, mas é fundamental que a gente bata um papo. Então, se os alunos aí, se quiserem aproveitar a oportunidade, me mandar suas dúvidas, se vocês conseguiram aí já evoluir bastante no curso, me fala o que vocês estão achando, em que parte vocês estão com mais dificuldade, me fala se vocês estão aplicando já as ferramentas e como que está sendo essa aplicação, que eu estou aqui para ajudar vocês a aplicar melhor, a conseguir levar para o seu negócio, né, para a realidade de vocês, as ferramentas que a gente está apresentando lá no curso, tá? Eu sei que chat, quando é pouca gente, o pessoal tende a ficar tímido, mas estamos em casa aqui, tá todo mundo passa pelas mesmas situações, é bom que a gente compartilha as dúvidas aí com o pessoal. O Dili está me pedindo para eu fazer um exemplo concreto de caixa mínimo. Deixa eu tentar fazer um exemplo aqui de cabeça, tá? Deixa eu ver se eu pego uma folha aqui que fica mais fácil a conta. Bom, tudo bem. Dili, como que você faz esse cálculo? Você precisa ter algumas variáveis. A primeira variável que você tem que ter é aquele gasto o gasto fixo operacional. O que é isso? Separa na sua conta, separa aí na sua despesa, né, na sua empresa, todos aqueles gastos que vão acontecer no seu negócio. Então, por exemplo, aluguel. Vamos supor que você tenha lá 2 mil de aluguel todo mês. Conta de luz. Conta de luz é um gasto fixo. Esse gasto vai acontecer se você vender ou não. Então, vamos supor, sei lá, você tem R$500 de gasto de energia elétrica. Enfim, você vai fazer lá
os seus gastos fixos, separar todos os gastos fixos para saber quais são os gastos. Esses são os gastos que a sua operação tem que bancar de qualquer jeito. Tá? Então você precisa pagar esses gastos. Então a primeira coisa é levantar isso aí. Segunda informação que você vai ter. Por quê? Esse é o gasto que precisa ser pago pela sua operação. Então, levanta isso. Faça uma separação lá. O que não é gasto fixo? São aqueles que vão acontecer em função do seu volume de vendas. Então, por exemplo, o seu produto canetas, né? Essa caneta aqui, ela é de papelão. O que eu compro de papelão para produzir essa caneta, ele não é um gasto fixo. Ele só existe no meu negócio porque eu estou vendendo. Tá? Então, ele não faz parte dessa conta. Então, você vai separar isso. Primeiro, você vai pegar essas contas, o aluguel, energia elétrica, enfim. Essas contas que você tem que pagar de qualquer forma. Se você vender zero, essas contas vão acontecer no seu negócio. Separa isso e aí faz uma projeção. Então, quanto que eu tenho que pagar em 6 meses isso aí? Sei lá, 10 mil reais. Vamos supor. Então é 10 mil reais. Tá bom. Quem que vai pagar isso? A sua operação. Tá? E aí, qual que é o problema? Na medida com que você vai vendendo, você tem alguns períodos de descasamento. Se você está numa operação em que o prazo de recebimento é maior do que o prazo de pagamento, então quer dizer que você vai gerar um período de faturamento que você não vai ter dinheiro em caixa. Tá? Por exemplo, vamos supor que você receba dos seus clientes em 60 dias e que você pague, em média, para os seus fornecedores em 30 dias. Quer dizer que cada venda que você faça, você vai pagar o seu fornecedor 30 dias antes. Por quê? Prazo de pagamentos menos o prazo de recebimentos dá 30 dias. Né? Então, por quê? 60, que é nesse caso que eu estou te dando de exemplo, 60 dias de prazo de pagamento. Ou seja, 30 dias de prazo de pagamento. Então, em 30 dias, em média, você paga o seu fornecedor. Mas você recebe do seu cliente em 60. Tá? Então, à medida que você produz e vende o seu negócio, depois de 30 dias, você tem que pagar o fornecedor. Só que você vai receber só depois de 60. Então, um menos o outro é 30. Né? O que é isso? Durante 30, cada venda, se a sua empresa tem mais ou menos essa média, cada venda que você faça, você tem que cobrir com caixa por 30 dias. Tá? Esses 30 dias a gente chama de ciclo financeiro. Esse é o período que você não tem caixa para bancar as suas despesas operacionais. Tá? Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa é levantar as suas despesas fixas aqui. Beleza. A segunda coisa é tentar calcular qual que é o seu prazo médio aí do seu ciclo financeiro. Então, você pega lá, vê aí o seu volume de vendas, né? Quais são as fontes principais do seu volume de vendas? Eu vendo principalmente à vista, no dinheiro, então o prazo é zero. Eu vendo, sei lá, 50% das minhas vendas são no cartão em 30 dias, então o prazo é 30 dias. E eu vendo eu dou crédito de 60 dias. Então 20% das minhas vendas são em 60 dias. Aí você vai fazer uma média. Então, por exemplo, você vende 30% à vista, ou seja, você recebe em 0 dias. Você vende 20%. Deu uma travadinha. Deu uma travada. Pessoal, deu uma travada. Me responde aí se voltou, tá? Me responde aí, ok, se vocês estão me ouvindo de novo. Tá? Então, eu vou voltar, por exemplo. Eu estava te dando um exemplo concreto de como calcular o seu caixa mínimo aí. Então, a primeira coisa, você vai levantar suas despesas fixas aí em 6 meses, por exemplo. A segunda coisa é fazer esse cálculo do ciclo financeiro, que é quantos dias a sua operação fica descasada aí de dinheiro, né? Então, como que você vai fazer isso? Eu estava te dando o exemplo de como calcular primeiro o prazo médio de recebimentos. Então, você pega aí o seu volume de vendas e vê quais são as fontes principais. Né? Eu vou vender, por exemplo, 30% das minhas vendas à vista. 20% das minhas vendas eu recebo no cartão de crédito. Então, eu vou receber em 30 dias. E aí, sei lá, 50% das minhas vendas
eu dou prazo de 60 dias para o meu cliente, por exemplo. Vamos supor que seja assim o seu negócio. Como que você vai calcular seu prazo médio de recebimento? Você pega lá número de dias vezes a participação no faturamento. Então, nesse exemplo que eu dei foi como é que era? 20% em 0 dias. Então, 20 vezes 0, mais 30% em 30 dias, né? Que é a venda no cartão. Então, vou pegar 30% vezes 30 dias, mais 50% em 60 dias. Então, 50% vezes 60. Isso vai me dar o prazo médio. Então, em média, quantos dias eu demoro para receber as vendas que eu faço? Beleza, essa é a segunda variável que você precisa. Terceira variável é o prazo médio de pagamento. Ou seja, quanto tempo eu levo, em média, para fazer o cálculo para fazer o pagamento aí dos meus fornecedores. Faz a mesma coisa, pega lá os seus fornecedores, vê quando que você paga eles, os seus principais fornecedores, e vê em quantos dias você paga. É mais fácil, o Luiz está falando aqui que dá para fazer o cálculo pelo balanço. É verdade, dá para fazer o cálculo pelo balanço. Só que a maior parte das empresas não tem um balanço confiável, né? Então, sugiro que você faça para a realidade. A minha sugestão é que você vá para a prática. Então, daria para fazer o cálculo, se você tem um balanço que você confia, você consegue fazer o cálculo do prazo médio de pagamentos e de recebimentos também. Mas a maior parte das empresas não tem. Então, vamos para a realidade, pega aí suas recebimentos, pega suas vendas, faz essa conta que eu te falei, pagamentos, pega lá seus principais fornecedores, vê qual a participação de cada um deles no total de pagamentos que você faz e aí multiplica pelo prazo, pelos dias que você está pagando eles. Tá? Então você vai ter aí o seu prazo médio de pagamento de compras. Tem uma outra coisa que é o prazo médio de estocagem. Então, se você tem uma empresa que tem estoque, tenta mensurar aí quanto tempo leva para que a sua matéria-prima, que chega na sua empresa, vire produto, se transforme em produto e, de fato, se você consiga realizar uma venda, ou seja, em quanto tempo a matéria-prima se transforma em produto e é feita a venda, que aí você vai ter o prazo médio aí que o produto fica preso no seu estoque. Essas três informações você calcula o ciclo financeiro. Como que você vai fazer? É o prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de pagamentos, essas duas variáveis, menos o prazo médio de recebimentos. Esse aí vai dar um valor em dias. Esses dias são a quantidade de dias que você tem que honrar e cobrir com fluxo de caixa. Tá? Então, essas três variáveis. Você tem aí a primeira variável, que é a despesa fixa, você tem a segunda variável, que é o ciclo financeiro, agora você precisa juntar as duas. Então, o que você faz? Pega essas despesas fixas que você projetou aí para 6 meses e divide por o número de dias do ano dividido por esse ciclo financeiro. Então, a gente está vendo aí quantas vezes esse descasamento de ciclo financeiro vai acontecer na minha empresa e aí quantas vezes eu preciso cobrir com caixa as minhas despesas operacionais. Eu não sei se ficou claro, mas a gente já divulgou algumas aulas sobre caixa mínima, a gente dá mais alguns exemplos, mais algumas contas, mas é mais ou menos assim que você pode fazer o cálculo da sua empresa. Então, de novo, tenta pegar aí no seu negócio qual que é o prazo médio, tenta ver na prática, quanto em média você demora para pagar e quanto em média você tem demorado para receber, tá bom? Espero que eu tenha contribuído aí para vocês. Alguém tinha me perguntado se vai ter direito às planilhas do curso. Bom, se você é aluno do curso, você já tem acesso às planilhas. Caso você esteja com alguma dificuldade de baixar as planilhas, me manda um e-mail, por favor, que aí eu mando para você direto no e-mail. Tinha um aluno que estava com dificuldade de baixar eu mandei direto no e-mail, então me manda um e-mail que eu mando direto para vocês. Você vai enviar as planilhas para fazer esses cálculos. Para os alunos do curso, eu vou incluir. Eu não me lembro se tem lá. Acho que tem uma planilha para fazer esse cálculo, mas para os alunos do curso eu vou incluir, tá bom? Gili, que bom que você gostou, que bom que tenha ficado claro aí para você, espero que eu tenha contribuído. Pessoal, a gente está chegando já a mais de 1h30 de live, então se vocês têm mais alguma dúvida, me manda aí que a gente já está perto do encerramento. Bom, pessoal, estou vendo que
que não tem mais dúvidas, o pessoal não está interagindo. Peter, boa, legal, obrigado aí pelo feedback. Eu fico feliz a ideia dessas aulas é mesmo a gente conseguir bater um papo, trocar experiências e trazer a informação mais perto aí de vocês. Então, eu fico feliz aí que eu tenha conseguido fazer minha mensagem chegar de alguma forma em vocês, tá? Bom, eu vou encerrar a live então, pessoal. Para os alunos do curso, continuem mandando suas dúvidas lá pelo chat da plataforma, ou vocês têm aí quem é aluno do curso tem meu WhatsApp, pode mandar um WhatsApp para mim, eu vou ajudando vocês aí a tirar suas dúvidas, eu quero sentir como que vocês estão aplicando aí as ferramentas, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui presente e até essa hora, já é 8h15, a maior parte da sala ficou até o final. Então, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite, bom descanso. Estou à disposição aí para os alunos para mandar suas dúvidas, tá bom? Um forte abraço para todo mundo.